A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrou numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Eu gostaria que você entendesse o espírito da coisa aqui, que vai ser muito rápido. Eu quero falar sobre duas coisas: obediência e a fé em ação. O Senhor Jesus, como de costume ele fazia, ele caminhava quilômetros e quilômetros, levando a palavra, levando a salvação, levando a mensagem do amor, levando a paz para as pessoas aflitas. E o Senhor Jesus, quase nos seus últimos dias, em figura humana, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Por quê? Esta viagem, se você observar com detalhes, ele não voltava mais, senão porque ele ia para Jerusalém e lá seria preso, e lá seria crucificado e seria morto. Não voltava mais a Betânia. Não, ele não voltava mais. Então ele passa do meio, entre Samaria e Galileia, no meio. E ali saíram-lhe ao encontro 10 homens que eram leprosos. A lepra na época antiga era uma praga ou era uma doença sem cura, até contagiosa. Então, a pessoa que tivesse a lepra era excluída do seio da sociedade, da família, do seio de tudo e de todos. Era uma pessoa que tinha que viver isolada. Você lembra lá no passado também, na época de Moisés, quando Miriam, a irmã de Moisés, ela pecou, ela foi atingida por aquela praga da lepra e ela teve que ser levada ao isolamento, onde ficou lá por algum tempo num período da purificação. Então, aqui era a mesmíssima coisa na época do nosso Senhor Jesus. Então estas pessoas eram 10, como a Bíblia fala. Essas 10 pessoas ouviram que Jesus estava passando por ali. Mas o que me chama a atenção aqui, quando eles ouviram que Jesus passava por ali, perto do lugar onde eles estavam, eles começaram a clamar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Isso quer dizer que esses homens colocaram a sua fé em ação. Porque quem tem fé não tem medo do perigo, não tem medo do que vai acontecer, nem quer saber. Por quê? Eles sabiam de que, de antemão, se eles saíssem do lugar aonde estavam, para fora ou para um caminho, e começar a chamar, a clamar por alguém, nesse caso, qualquer pessoa, buscar ajuda, eles seriam apedrejados até morrer. Mas quando eles souberam que era o Senhor Jesus, eles não olharam nisso, não pensaram nisso. Eles disseram: não, nós vamos ter que sair e clamar por ele. Quer dizer, esses homens colocaram a sua fé em ação. Uma pessoa que coloca a sua fé em ação, ele vê a mão de Deus ao seu favor. Por essa razão a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e dos atos que não se vê. É o firme fundamento. Eles não duvidaram, saíram clamando, porque sabiam: se nós clamarmos ao Senhor Jesus, o milagre vai acontecer na nossa vida. E assim o fizeram. Jesus não parou, como costumeiramente fazia com os outros. Não. Jesus tirou uma palavra e disse: olha, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E estes homens fizeram uma coisa que muitas pessoas não querem fazer: a obediência. Eles obedeceram esta palavra do Senhor Jesus, não questionaram, não reclamaram, não murmuraram. Eles disseram: nós vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer. Porque Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E esses homens começaram a caminhar em direção ao templo, aonde estariam os sacerdotes. Mas vai dizer que no meio do caminho, antes mesmo de chegarem lá no templo, o milagre aconteceu. Todos os 10 ficaram curados. Há quanto tempo a senhora está na luta, na situação que se encontra? O que está a faltar? Porque muitas das vezes Deus ele quer mudar a história do ser humano.
Mas para Deus mudar a história do ser humano, Ele precisa da sua colaboração, da minha colaboração. É manifestar a nossa fé e obedecer à palavra dele. Muitos de nós, quando Jesus fala para você ser curado, ser abençoado, receber um milagre que você quer, você precisa seguir a minha palavra, você precisa obedecer. Muitos de nós questionamos, reclamamos, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí está a razão de muitas pessoas não verem a manifestação do poder de Deus em suas vidas, minha amiga e meu amigo. Se você quer ver a mão de Deus na sua vida, você precisa aprender a ouvir e colocar sua fé em ação e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é a direção para a mudança de todos os sentidos da nossa vida. Esses homens eram leprosos, pessoas desprezadas, pessoas rejeitadas. E se calhar você está na mesma condição, está sendo desprezado, está sendo rejeitado, está sendo humilhado em todos os sentidos da tua vida. Mas entenda, há alguém que se importa com você. Mas essa pessoa precisa que você obedeça a direção dela. Imagina se os leprosos tivessem falado assim: mas Senhor, no templo, vamos apedrejar no meio da caminhada. Mas Senhor, no templo, somos leprosos, não seremos bem-vindos lá. Deus sabe o que faz. Muitas das vezes nós queremos entender os desígnios de Deus. É por aí que nós travamos o milagre. Entenda, minha amiga e meu amigo, Deus quer curar o Senhor de todos os sentidos, de todas as doenças que você carrega em sua vida. Deus quer te abençoar, mas o segredo é este: fé em ação e obediência à palavra dele. Que Deus te abençoe até na próxima ocasião.